Oi pessoal do sétimo, tudo bem? A gente vai começar uma videoaula hoje de correção das atividades que eu passei na semana passada. Então, será as correções, né, do capítulo 5, que a gente conversou sobre briófita e pteridófitas. E aí, gente, eu vou fazer a correção por aqui e a gente vai continuar a nossa conversa lá no WhatsApp, tá bom? Tirando todas as dúvidas desse capítulo, tá, gente? Aqui é sobre o reino vegetal, a gente dividiu em dois grandes capítulos. O primeiro para falar sobre briófita e pteridófita, e depois a gente vai falar sobre as angiospermas e gimnospermas, tá bom? Então eu vou diminuir aqui para vocês conseguirem visualizar melhor a correção, tá bom? Vamos lá. Gente, então, a primeira página que eu pedi para vocês fazerem foi a página 103, as atividades, que são 4 questões, né? A primeira tá falando assim: os musgos dependem da água para fecundação, uma vez que o anterozoide necessita do meio líquido para se deslocar até a oosfera. O anterozoide e a oosfera são produzidos por qual estrutura das briófitas? Só lembrando, né, primeiro que anterozoide e oosfera é o nome que a gente dá para os gametas, né, o anterozoide, no caso, o gameta masculino, e a oosfera, no caso, do gameta feminino, certo? A gente conversou lá no vídeo, né, na videoaula sobre briófitas e pteridófitas, que em briófitas, na verdade, qualquer planta, né, não é só briófita, para qualquer vegetal, toda parte que produz gameta é o gametófito, tá? Só que na briófita ela tem uma peculiaridade. A briófita, o gametófito será a parte duradoura da planta, enquanto depois de pteridófita para frente, toda a parte duradoura será o esporófito, tá? Então aqui a gente tem número 1, letra C. Todo gametófito produz gametas, ok? De qualquer planta. Aí aqui o item 2. Analise a árvore evolutiva, que a gente conheceu como árvore filogenética, como cladograma, né? Dos primeiros vegetais ilustrada a seguir. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos de referência e aqui números romanos, né? Os algarismos. Número 1, número 2. Aqui embaixo está escrito algas. Aqui eu tenho a letra Y e aqui eu tenho a letra Z. E a pergunta é assim, ó. Sabemos que as plantas terrestres evoluíram a partir das algas que ficavam em águas rasas. Com base em seu aprendizado, responda ao que se pede. Letra A. Qual passo evolutivo ocorreu primeiro que permitiu... passo evolutivo que ocorreu em 1, né? Que permitiu o surgimento do vegetal Y. Então, olha, na transição de alga para surgir o Y, que a gente sabe que primeiro surgiu briófita, depois pteridófita, o que tem acontecido, né? O que aconteceu aqui? A primeira coisa que tinha que acontecer para a gente ter plantas que sobrevivessem em ambiente terrestre, que fossem descendentes de representantes aquáticos, a gente não pode perder água. Então, se as algas estão no ambiente aquático, no ambiente que tem bastante disponibilidade de água, para a transição para o ambiente terrestre, tem que ter alguma característica evolutiva que não permita a perda de água. Então, essa é a primeira característica. Então, a letra A vai ser alterações, né, no vegetal, nesse caso, porque aqui em Y já é um vegetal, a alga não é um vegetal, a gente já conversou, né, que impede a desidratação em ambiente terrestre. Então, essa é a principal característica. Não pode perder água para sobreviver no ambiente terrestre, tá? Aí, continuando, na letra B, identifique o vegetal Y. Então, a gente sabe que primeiro veio, né, as algas, que são representantes no reino protoctista, depois as briófitas, que é aqui representado pelo Y, e depois as pteridófitas representadas pelo Z, tá? Então, aqui a letra B é briófitas, né? A letra C, qual foi a etapa evolutiva que aconteceu no item 2, para poder surgir, então, as pteridófitas, que é a letra Z,
foi principalmente os vasos condutores de seiva, tá, gente? Então, olha, primeiro as plantas briófitas, as primeiras plantas terrestres que a gente tem, não pode perder água para poder se adaptar em ambiente terrestre, para depois as briófitas, elas ainda aqui não têm vasos condutores, como a gente conversou, por isso elas são tão pequenininhas, tá? De briófita para pteridófita tem esse acréscimo evolutivo, então as pteridófitas passam a adquirir vasos condutores e por isso elas se tornam até maiores do que as briófitas, tá? Então aqui, vasos condutores de seiva e a letra Z é pteridófita, tá? Aqui na letra D. 3. As pteridófitas, como as avencas e as samambaias, são plantas encontradas em ambiente úmido e sombreado. Explica o motivo dessa preferência. Por quê, galera? Porque assim como o briófita, as pteridófitas ainda mantêm a dependência da água para a reprodução. O que isso significa? Que os gametas masculinos e femininos vão se encontrar a partir da mediação da água. Então, precisa o anterozoide, né, ser levado pela água até o ambiente que está a oosfera para acontecer a fecundação. Então, aqui, a preferência é porque eles ainda dependem da água para se reproduzir, tá? Se não está num ambiente sombreado, se tem sol intenso, não tem disponibilidade de água para essa reprodução acontecer, tá bom? Aqui tem 4. Preenche os quadros a seguir com semelhanças de diferenças entre briófitas e pteridófitas. Então, vamos pelas semelhanças primeiro, tá? Aqui tá bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês visualizarem melhor. Peraí, só um minutinho, gente. Tá, vamos lá. Então, aqui eu tenho semelhanças. Primeiro, as duas precisam viver em ambientes úmidos e sombreados, né? Porque elas dependem da água para reprodução, então essa é a primeira característica, a dependência da água para reprodução e a dependência de viver em ambientes úmidos e sombreados. Os ciclos de vida com alternância de geração, também uma semelhança, e as duas não têm flor, não tem semente e não tem fruto, tá? Então, como a gente está falando das semelhanças, eu não estou citando aqui nem raiz verdadeira, nem folha e nem caule, porque briófita não tem raiz, caule e folha. A gente sabe que é rizoide, cauloide e filóide, tá? Mas as duas não têm flores, as duas não têm sementes e as duas não têm frutos, tudo bem? Aqui das diferenças, né? Pteridófitas, então, como eu acabei de falar, vão possuir raízes, caules e folhas verdadeiros, né? Vão ter aqui a cutícula. Em pteridófita a gente vai ter cutícula de proteção, que vai impermeabilizar ainda mais essa folha para não perder água. Vai ter vasos condutores de seiva. A fase duradoura da briófita vai ser o esporófito e não o gametófito. E é basicamente isso, tá? E aí, dando sequência aqui, o número 5, a gente tem uma palavra cruzada. Vou seguir pelo meu livro, que é mais fácil de ler, tá, gente? Tá aqui. Então, para preencher o número 1, tá falando, ó, estrutura, número 1 aqui. Estrutura das briófitas no qual os esporos são produzidos. Então, é a cápsula, né? 2, exemplo de pteridófita. Então, aqui a gente tem a samambaia como principal representante. 3, parte da planta que se reproduz de maneira assexuada é o esporófito, tanto na briófita quanto na pteridófita, tá, gente? 4, gameta feminino das briófitas e da pteridófitas é a oosfera. 5, exemplo de briófita, então a gente tem aqui o musgo como principal representante. 6, parte do vegetal que se reproduz por gameta vai ser o gametófito. 7, gameta masculino das briófitas e da pteridófita é o anterozoide. E 8, estrutura das pteridófitas que armazenam esporos são os soros, certo? Super tranquilo esse, né? Item 6, um professor de ciências levou seus alunos de 7º ano a uma excursão para uma área preservada na Mata Atlântica. A primeira impressão que eles tiveram foi o fato de a mata ser bastante úmida e sombreada. Nos troncos de árvores
Eles encontraram pequenos vegetais parecidos com tapete verde, além de plantas um pouco maiores com folhas grandes, nas quais havia pontos escuros que saltavam uma espécie de pó. O professor perguntou aos estudantes se eles conheciam as plantas observadas. Imediatamente, um aluno respondeu: essa planta verde, igual a um tapete, é um musgo, e a maior é uma samambaia, que está soltando suas sementes para se reproduzir. Então, letra A. O aluno deu a resposta correta, por quê? Parcialmente, tá, gente? Ele respondeu parcialmente. De fato, o que ele observou foi musgos, né? E o que ele observou foi samambaias. Só que as samambaias, elas não estão soltando sementes pelas suas folhas, tá? Porque a gente já conversou, a gente sabe que pteridófitas não produzem sementes. O que ela libera pelos soros são os esporos, né? A gente sabe que são um instrumento da reprodução assexuada, vai gerar uma nova planta, porém não é semente. Semente, ela é fruto de uma fecundação e vai surgir só a partir de gimnospermas, tá? Letra B. Em qual fase da reprodução estava a samambaia? Estava então na reprodução assexuada, né? Porque os esporos são produzidos pelos soros na folha da samambaia, que é um esporófito, tá? Se fosse a reprodução sexuada, tinha que estar representando ali a parte do gametófito e não do esporófito dessa planta, tá? E letra C. Como o ambiente úmido sombreado pode favorecer o desenvolvimento desses vegetais? Bom, gente, é simples, como a gente acabou de falar, favorece porque ele proporciona, né, dá condições necessárias para a reprodução acontecer, né, na fase sexuada. Porque sem o ambiente úmido sombreado, o gameta masculino não tem condições de encontrar o gameta feminino, tá? Então, basicamente, é isso. Aí, lá na página 105, a gente tem aqui uma imagem, né? Tem uma figura e a gente tem que colocar o nome dessas estruturas. O nome 1, 2, 3 e 4. Então, vamos aos poucos, né? O número 1 está indicando essa estrutura aqui, liberando os esporos em embriófita. Então, a gente sabe que isso aqui é a cápsula, tá? O 2 está indicando aqui essa estrutura parecida com uma folha, mas que não é uma folha verdadeira. Então, a gente chama isso de filoide. Então, o número 1 é cápsula, o segundo é filoide. O terceiro está indicando uma estrutura parecida com caule, mas não é caule verdadeiro, então é o cauloide. E o quarto estrutura está reproduzindo aqui, indicando uma estrutura parecida com raiz, mas não é raiz verdadeira, então é um rizoide. Então ficou cápsula, filoide, cauloide e rizoide, tá? Número 8, aqui a gente está analisando uma pteridófita e as partes dessa pteridófita, então também é para indicar o nome dessas estruturas. Então a letra A tá indicando todo o conjunto que a gente está visualizando, né? Esse conjunto todo que nós estamos visualizando é o esporófito, porque é a parte duradoura dessa planta. A gente sabe que o gametófito em pteridófita, ele é muito transitório, é o protalo, ele lembra uma estrutura de um coração, ele surge quando esses poros caem no solo, surge o protalo, ali a gente tem a produção de estruturas femininas e masculinas que vão produzir os gametas. Esses gametas se encontram e dão origem então ao esporófito. E ele se degenera, então o gametófito ele se degenera com o crescimento do esporófito. Então a letra A está indicando o esporófito. O número 1, essas bolinhas amarelas atrás da folha de samambaia são soros. Às vezes pode ser até um pouco mais escura, tá, gente? Nem sempre vai ser amarelinho. O 2 está indicando as folhas. O 3, a folha jovem, que é aqui, tá vendo na setinha? Que é esse dobradinho, também pode ser chamado de báculo, mas não é muito comum. Aliás, não precisa ficar preocupando com essas terminologias não, tá? Então, o 2 é folha, o 3 é folha jovem, o 4 é o rizoma, que é um tipo de caule. Então, só lembrando que o que a gente tá vendo aqui, pessoal, muita gente confunde, tá? Essa estrutura aqui, que eu tô mostrando com a seta, não é caule. Isso aqui é a própria folha. Em pteridófita, o caule ele vai estar sempre na horizontal, por isso ele ganha um outro nome, ele não vai nem
é um tipo de caule chamado de rizoma, que é um caule horizontal, tudo bem? E aqui a gente tem, então, as raízes saindo deste caule. Aí a nona questão, eu tenho um ciclo de vida aqui de uma briófita, né? E a gente tem que colocar, relacionar o esquema com a estrutura, né? Então vamos lá. Vou só abaixar aqui um pouquinho. Isso, como que ficou aí, gente? Ficou da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui número, vou de cima para baixo, tá bom? Desenvolvimento do zigoto, aonde tá? Tá no item 7. Aqui, ó. Acompanhem com a setinha, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Por que que aqui é o zigoto, né? Porque um item antes, a gente tem o encontro desses gametas. Então, assim que acontece o encontro dos gametas, a gente tem o desenvolvimento do zigoto. O número 5 tá aqui, ó. Subindo. O item 5 tá aqui. O 5 é a fecundação, né? Então, a fecundação tá aqui. Gametófito é esta parte aqui, que é o item 2. Rizoide tá representado bem aqui embaixo, é o item 1. Liberação dos esporos tá bem aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Bem aqui é o item 6, né? Aqui tá liberando os esporos. Anterozoide sendo levado até a esfera quando há água no ambiente. É o item 4. Cadê? Aqui, né? Exatamente aqui. E o esporófito, item 3. Então, qual ficou a sequência? Ficou assim, gente, ó. 7, 5, 2, 1, 6, 4 e 3, tá? Pessoal, às vezes é comum os alunos terem muita dúvida com o ciclo reprodutivo de briófita e pteridófita, tá? Então, a gente vai conversando no WhatsApp para tirar todas essas dúvidas, tudo bem? E aí, a gente vai para a última página da correção, que é a página 106, a gente só tem 2 atividades ali, a 10, falando, baseando-se na ilustração a seguir, explica o ciclo reprodutivo das samambaias. Então, aqui, gente, não tem pra gente enumerar, a gente vai ter que descrever esse ciclo, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui, peraí, só baixar um pouquinho, tem uma imagem, e essa imagem mostrando todo o processo de reprodução da samambaia. Então, a gente vai ter lá, vamos pensar de começar essa descrição a partir da planta jovem, a partir do esporófito. Então, a gente pode falar que a samambaia é a fase de esporófito do ciclo reprodutivo, que tem nas suas folhas uma estrutura chamada soros. Esses soros, eles produzem os esporos, né? Então, olha só, vamos ver, vai acompanhando o que eu estou falando com a imagem que eu estou mostrando aqui, tá? Então, esse esporófito, que é a folha da samambaia, produz uma estrutura chamada soros, que, gente, ó, só para vocês entenderem, essa imagem que eu tô mostrando com a seta é como se fosse o soros ampliado, tá bom? Então, aqui dos soros eu tenho a liberação dos esporos, tá vendo? Esses esporos vão cair no solo, vão germinar e vão formar o que a gente chama de gametófito, que é essa estrutura em formato de coração. Esse gametófito, ele vai produzir aqui, então, as estruturas de reprodução feminina e masculina. Então, que vai conter nele gameta masculino e feminino, com a ajuda da água, o gameta masculino, né? Aqui tá representando o feminino aqui o masculino. Não, ao contrário, masculino aqui o feminino. Com a ajuda da água, o anterozoide, então, encontra a oosfera, tá mostrando aqui, ó, oosfera, anterozoide, tá vendo certo? Eles vão se fecundar e vai formar, então, uma nova planta, né? Vai desenvolver o zigoto e um novo esporófito. E o ciclo tende a se reproduzir sempre, tá? Então, é isso que vocês deveriam descrever aí no item 10. E aí, para finalizar a última questão, a gente tem a seguinte estrutura para a gente analisar, né? Leia o texto e analisa a figura a seguir. Durante uma excursão promovida pela disciplina de biologia, um aluno coletou uma espécie com a seguinte descrição. Então, foi coletado em um ambiente úmido e sombreado,
estava formando um tapete verde sobre a superfície. A análise da espécie através de uma lupa demonstrou um aspecto conforme o esquema da figura a seguir. Os dados descritos verificam-se que a espécie é um musgo, né? A gente já pode, obviamente, já entender isso porque tem toda a estrutura que a gente conversou de uma briófita, né? Você tem aqui a estrutura. Como diferenciar, gente? Tem essa haste é muito característica de musgo, de briófita, tá? Essa parte, ela não é uma coisa importante para falar. Ela não vai estar 100% presente na planta a todo momento. Ela sempre vai surgir após a fecundação. Então, isso que é muito importante. Às vezes a gente olha um pedacinho de musgo que a gente vê em casa ou em qualquer outro lugar, nem sempre ela vai ter essa parte aqui que eu estou mostrando com essa setinha, chamado de haste. Por que não vai ter sempre? O que a gente vai ver? A parte verde é o gametófito, tá? Essa parte que surge, a haste, ela sempre vai surgir depois que o musgo fecundou. Então, se não tem a haste, é porque não houve uma fecundação, não aconteceu essa fecundação. E uma outra coisa importante para a gente lembrar é que quando acontece essa fecundação e surge essa haste não é verdinha, tá, gente? Então, quando vocês forem, aproveitem o tempo em casa e tentem achar o musgo aí para vocês fazerem observação. A haste, ela tende a ser marronzinha, porque ela não é clorofilada, tá? Então, aqui onde vai acontecer a fotossíntese vai ser no gametófito, não vai ser no esporófito, tudo bem? Porque essa haste aqui, ela costuma ser um pouco mais, com aspecto mais seco. Ela é meio amarronzada. Tanto que nos desenhos de briófita não aparece aqui verdinho, porque não é. Aqui não produz clorofila, não faz fotossíntese, o que faz aqui no gametófito, tá bom? Bom, gente, é isso. A gente terminou então a correção deste capítulo. Na próxima aula eu vou começar o capítulo 6, então a gente vai falar de gimnosperma, tá? Que são plantas bem maiores do que essas que a gente conversou. Estou à disposição agora no WhatsApp pra gente então tirar as dúvidas sobre briófita e pteridófita. Gente, eu quero que vocês realmente façam as perguntas, não deixem as dúvidas ficarem por aí, porque quando a gente está falando de botânica, a gente está falando de muitos nomes, né? Tem muitos conceitos envolvidos. Então, a gente precisa entender o que cada um desses conceitos significam, porque senão vai virar uma confusão no final, quando a gente estiver fechando os estudos sobre reino vegetal, tá? Então, a gente tem que deixar tudo assim, bem alinhado, bem arrumadinho, sem nenhuma dúvida, porque senão vai virar uma confusão quando a gente estiver vendo gimnosperma e angiospermas, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até daqui a pouco, então.